falou sobre eu também rejeitar, né? Tá. Uma das coisas muito importantes que eu entendi quando eu estava estudando sobre rejeição, estava me analisando, é se existe pecado na rejeição. Quem me rejeita ou quando eu rejeito, porque tu falou, né? Às vezes um link que eu não compartilhei. E quando eu rejeito alguém, é pecado também? Parece nada a ver, mas o link que eu vou trazer, tu vai ver que vai fazer toda a diferença. É pecado. Tu acha, Everton, que rejeitar alguém seria pecado? Eu acho que é pecado. Tu acha? Mas então, vamos lá pra conversa ficar legal. Por quê? Defina por quê. Porque quando a gente tem o entendimento de que Cristo ele veio e morreu por todos nós, e tu acaba rejeitando, a gente pode pegar um exemplo básico da Bíblia, onde Jesus, os discípulos perguntam para Jesus, quando foi que eu fiz essas coisas para vocês? E ele fala, quando me deste de comer, quando me deste por vestir. Então, a gente não pode simplesmente rejeitar as pessoas, porque todo mundo é filho de Deus, de fato. Então, eu acredito que a gente não deve gerar algo de rejeição, porque a rejeição ela afasta do amor de Deus. A palavra diz, amai o próximo como você ama você mesmo. Já começa aí, né? O principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Perfeito. Então, quando a gente entra na questão do amor divino, o amor de Deus, é impossível tu não achar que rejeitar alguém seja pecado, não seja pecado. Tá, mas espera aí um pouquinho, olha só. E aí tu falou que tu trabalha com funilaria, né? Tu tem funcionário. Tá, e se chega uma orelha seca lá e não faz o trabalho direito, tu não vai rejeitar, ele não vai dizer assim, quando eu digo rejeitar, tu não vai pegar, vai sentar com ele e vai dizer assim, ô querido, ó, obrigado, tu não precisa mais vir amanhã. Isso também não é uma rejeição? É uma rejeição, só para tu entender. Porque quando eu perguntei se existe o pecado na rejeição, no meu estudo eu entendi que existem apenas 3 tipos de pecado. 3 formas de rejeição que são pecado. Porque eu posso rejeitar, por exemplo, um trabalho que tu faz, não porque eu não gosto de ti, mas porque talvez não seja realmente o que eu estou procurando. Que nem, por exemplo, tu trabalha com isso. Se o cara te contrata e tu não faz um trabalho bem feito, ele vai rejeitar aquilo. Então a gente tem que definir a rejeição. Tudo na vida precisa de definição. Eu preciso definir o que é. O pecado da rejeição é quando, por exemplo, eu rejeito o Everton porque eu tenho inveja do Everton. Isso é um pecado, no meu estudo. Como é que eu posso rejeitar o Everton por inveja? Por exemplo, tá? Tu faz esse baita podcast, trimassa, e eu tô dando um exemplo, e eu só falo mal do podcast, tu me convida para vir e eu digo que eu não quero vir, porque eu não acho legal, eu chego aqui, a tua estrutura é ruim. Por quê? Pela inveja. E o que é inveja? A gente tem que também definir o que é inveja. Inveja não é eu achar que... inveja não é querer ter o que tu tem. Eu não quero. No invejoso ele não pensa assim. A pessoa que tem inveja de ti, Everton, ela não olha para esse podcast e diz assim, nossa, como eu queria. Lembra do Seca Pimenteira, do Zorra Total, até da antiga? Nossa, como eu queria um podcast desse. O invejoso, ele não quer ter o que tu tem. O invejoso, ele não quer que tu tenha. Então ele olha para ti e ele diz assim, eu acho que o Everton não merecia ter o que ele tem. Então ele rejeita o Everton. Esse é o pecado. Por quê? Porque quando ele faz isso, é como se ele estivesse dizendo para o próprio Deus, Deus, tu é incompetente. Deus é soberano ou não é? Sabe de tudo ou não sabe? Então, se Deus é soberano, sabe de tudo, Deus erra quando te abençoa? Não. Então, e aí vai eu dizer que ele errou? Esse é o primeiro pecado da rejeição. Quando eu peco, quando eu rejeito por inveja. Eu não quero chegar perto desse cara porque eu acho que ele não merece ter o que ele tem. Existe esse tipo de rejeição. A outra rejeição é a rejeição por medo, cara. Por exemplo, a gente vai ver lá em Êxodos 20, 19, quando o povo olha para Moisés e fala, até tem a música do Morada agora, quando o povo olha para Moisés e fala assim, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos.
Isso aqui foi uma rejeição do povo para Deus. Lembra da história que tá o monte tremendo, esfumaçando, e tá todo Israel ao redor, relâmpago, e tá todo Israel ao redor, e Deus está dando a oportunidade de todos falarem com ele, de todos terem um momento com ele, e o que o povo faz? O povo rejeita por medo. O povo vira as costas e diz, não, a gente não quer, porque a gente tem medo. Isso se encaixa também no cotidiano de vida. Cara, quantas vezes, hoje em dia, graças a Deus, eu sou casado, não aconteceu comigo, mas eu já presenciei história de uma pessoa abençoada, cara. A pessoa de Deus, e ela estava interessada na outra pessoa. Era um casal de solteiros, e ela queria ficar com aquela pessoa, e a outra pessoa rejeitou por medo. Disse assim, eu não mereço essa pessoa, ou por medo, tipo assim, não quero, porque vai me trair, ou vai fazer alguma coisa. E aí é Deus trazendo a bênção para a pessoa, e a pessoa está rejeitando. Pecado, cara. Pecado. E a outra, terceira rejeição, até está escrita aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Ó. E a terceira rejeição, cara, que na minha opinião é um pecado também, é quando tu rejeita por vingança. Por exemplo, tu já deve ter ouvido aquele meme, tu já deve ter visto aquele meme, né? Quando eu ficar rico haverá sinais. Lembra que besterol? Por quê? A pessoa pensa assim, ó, quando eu ficar rico eu vou me vingar de tudo que fizeram pra mim. Toda vez que não me ajudaram, toda vez que não me deram oportunidade, aí eu vou fazer acontecer. E aí a pessoa prospera, a pessoa cresce, e ao invés dela pegar e ajudar, ao invés dela pegar e fazer a diferença, ela pega e rejeita por vingança. Então eu perguntei para ti se existia pecado na rejeição, definindo, existem esses três. Quando eu rejeito uma pessoa, por exemplo, que nem tu falou sobre o amor de Cristo, que a gente nunca pode rejeitar alguém, mas daí tu tá falando numa questão quando a pessoa entra para dentro da igreja, ou quando tu cruza com uma pessoa na rua e tu vê que aquela pessoa é necessitada, fazer preferência, não deve nem dentro da igreja colocar as pessoas mais ricas na frente por achar que elas são mais importantes. Tu lembra disso? Isso seria uma forma de rejeição, mas definindo eu encontrei essas três, né? Os três pecados. Quando que é pecado? É por inveja, é por medo ou é por vingança. E tem a rejeição de si próprio, né? A rejeição de si próprio. A gente entra em outro quesito bíblico, né? Que Deus ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como você ama você mesmo. E às vezes as pessoas rejeitam o amor de Deus por elas e rejeitam o delas por elas mesmas, né? Cara, interessante tu falar do amor, da rejeição própria. Isso aí também é uma coisa gravíssima, que Deus se entristece muito. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a entender um pouco sobre autoestima. Sabia que Deus, logo no início da Bíblia, ele dá uma aula de autoestima pra gente. Ele dá uma aula de autoestima logo na criação do mundo. Qual é a frase que ele usa no final de cada criação? Tu que é um cara que lê bastante a Bíblia, tu vai saber na ponta da língua. Qual é a frase que Deus usa no final de cada dia que ele cria? Não sei. Ah, sabe sim. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ô meu, me diz uma coisa. É tri ou não é tri quando tu cria um projeto teu? Tu que é um cara que trabalha com obra, essas coisas. Quando tu faz, e aí tu chega no final do dia e tu bate a poeira assim, ó. E aí tu olha a tua obra feita e tu diz assim, bah, ficou bom, cara. É tri, né? É uma sensação boa. A mesma coisa aconteceu com Deus. Deus já desde o início nos dando uma aula de autoestima. Ele falando assim, ó, aprendam comigo. Tu acha que precisava descrever aquilo? É a mesma coisa, é aquelas perguntinhas que fica, por que Deus parou no sétimo dia? Deus precisava descansar? É aquelas perguntinhas teológicas bobinhas que a gente fica, por que será? É a mesma coisa essas frases, por que será que está descrito que Deus olhou e disse assim, e viu Deus que era bom? Será que ele precisaria? Ele precisaria ver? Ele não sabe, ele não confia nele mesmo? É para nos deixar esse ensinamento. Porque muitas vezes a gente se rejeita e isso entristece a Deus. Porque às vezes a gente tem um chamado, cara. Eu já ouvi isso do meu pastor, cara. Às vezes a gente tem um chamado incrível para tocar a cidade, cara. Para tocar as praças, para tocar as escolas. E a gente se rejeita. A gente diz assim, nossa, mas eu sou tão pequeno.
mas eu sou tão falho, mas eu sou tão isso, tão aquilo. E aí tá lá, logo no início, no livro de Gênesis, Deus dando o exemplo. E viu Deus que era bom, dando uma aula de autoestima pra gente. A autorrejeição, ela entra em algo que, às vezes, o amor próprio, né? Se a pessoa tem... A gente pode pegar vários exemplos, vou dar um exemplo, tipo, de academia. O cara tá acima do peso, a mulher tem aquela questão da autoestima e entra para uma academia, a gente começa a emagrecer, muda o corte de cabelo, né? A gente começa a melhorar o jeito que nós olhamos para nós mesmos, né? Eu falo muito com a minha esposa, a Tamires, a gente tá 17 anos juntos uma das vezes que eu conquistei ela, né, porque eu tenho que conquistar ela todos os dias, eu disse para ela assim, ó, um dia tu vai poder te enxergar com os meus olhos, sabe? Pode crer. Que é o jeito que eu te olho, eu gostaria que tu, sabe, se olhasse. Porque a mulher, ela é mais sensível à questão, né, da gente pegar e ficar se autoanalisando, né? Ela é muito mais crítica do que o homem, né? Aí, tipo, um dia eu disse isso pra ela, e ela disse assim pra mim, fez 10 pontinhos, sabe? Por quê? Porque quando a gente enxerga na criação algo tão perfeito, imagina que Deus, ele viu que o homem estava só e fez para ele uma companheira, sabe? Deus, de maneira alguma, ele nos colocou no jardim para nos rejeitar, para que a gente não tivesse comunhão com ele. Pelo contrário, ele queria ter comunhão com nós todos os dias. Esse é o exemplo. Sabe? Todos os dias ele queria ter comunhão com nós. Então ele não queria rejeitar a comunhão. Quem rejeitou foi o homem, que pecou e quis se esconder por medo. O homem rejeitou a Deus desde o início da criação. Por mais que Deus não tenha rejeitado o homem rejeitou a Deus, né? E a gente vai pegar isso durante toda a Bíblia. Tu acabou de falar, né, durante a nossa conversa, a respeito de que Isaías, há 700 anos, já falava que viria Jesus e que ele seria rejeitado, não possuiria formosura, que as pessoas não olhariam para ele como um homem, vamos dizer, belo ou atraente, mas pelo contrário rejeitariam aquilo que ele tinha, que ele carregava. Mas hoje, né? Hoje eu creio que a igreja tem que parar um pouco de olhar com os olhos de coitado para o rejeitado. Claro. Mas como assim, Everton? Não, a gente tem que amar, abraçar e tentar entender o que fez essa pessoa ser rejeitada. Se for por outro ministério, se for no seu casamento, se for num relacionamento, se for numa amizade, que às vezes a gente quer ser um amigo de Provérbios 17 e a gente não recebe de volta uma amizade de Provérbios 17. Isso também é uma rejeição.